Minhas boas-vindas a todos e todas. Esse é um podcast da Clínica Fertilidade e Vida. Meu nome é Carlos Alberto Peta. Eu sou ginecologista responsável pela Fertilidade e Vida. E a gente vai ter um bate-papo bastante informal, né, para vocês conhecerem um pouco mais sobre congelamento de óvulos, as técnicas, como que a gente faz. Essa é uma campanha que, na verdade, a gente já começou há 2 anos atrás, onde nessa campanha a gente teve algumas pessoas ilustres aí, a Karina Domi, que estreou a primeira campanha nossa, a Marcela também, que nos ajudou, e sempre para informar, sempre para orientar, para transmitir conhecimento para vocês. E aí nós temos hoje nosso time, né, nossas médicas, a doutora Bruna, a doutora Márcia, a doutora Isa, a doutora Natália, e que nós vamos conversar um pouquinho e responder perguntas, curiosidades. Muita gente mandou um pouquinho antes do podcast essas perguntas e essas curiosidades, tá? Então vamos começar falando um pouquinho sobre o congelamento de óvulos e um pouco de experiência pessoal, né, Bruna? Porque a Bruna passou pelo processo, então seria legal você contar um pouco para a gente como foi a sua experiência do outro lado, né? Não só de médica, mas estando lá como paciente. Olá, pessoal. Claro que para mim, né, como profissional, trabalho faz anos para o Dr. Peta, foi muito legal ter passado por essa experiência também pelo outro lado. Eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho de 4 anos, um filho de 5 anos. O ano passado eu optei por congelar os meus óvulos, pensando justamente em preservar a minha fertilidade e não necessariamente em ter um terceiro filho, que é uma pergunta que muita gente me perguntava. Eu optei por congelar os meus óvulos, principalmente pelo fato que a maternidade, não só como profissional, mas como mãe, como filha, por algumas questões pessoais que eu passei, me transformaram demais. As 2 gestações que eu tive algumas complicações, mesmo engravidando espontaneamente, nova, mas eu vi ali na maternidade uma luz e um encontro tão importante para mim, que eu já presenciava isso como profissional, que quando você sente na pele, realmente é algo que dá vontade de ter 1000. Mas, como não é tão simples assim, né, não dá para engravidar muito, ter muitos filhos, eu optei por congelar os meus óvulos para ter essa possibilidade. Então, como a gente sempre fala, o congelamento de óvulos ele é como se fosse um seguro de carro. Não necessariamente você vai usar, mas é muito importante, interessante e é uma oportunidade de escolha para a mulher que os óvulos estejam lá. Sobre o processo, eu me surpreendi muito, sendo 100% transparente e sincera. O que mais me incomodou foram, sim, as injeções diárias. Então, a agulha é fininha, é pequenininha, mas a hora que chega o momento de aplicar, eu até pedi ajuda, falei, doutor Peta, me ajuda aí, porque ficava nervosa, mexe muito com o psicológico, isso que eu já estava numa situação privilegiada de já ter 2 filhos saudáveis, e então pedia muita ajuda para a enfermagem. A questão da coleta dos exames, né, a gente precisa sempre, é um procedimento, é um tratamento que é muito fiscalizado, então tive que coletar os exames de sangue também, mas eu acho que a parte mais chatinha era a hora de verdade de aplicar. Legal. O que vocês viram, a Bruna comentou um dos aspectos que é por que a gente faz o congelamento de óvulos, né, que é uma preservação social, que a gente chama. Então, se você no futuro precisar dos óvulos de uma pessoa mais jovem vão dar mais chances do que de uma pessoa com mais idade, por isso que hoje vocês escutam tanto, olha, fez 30, pensa em guardar, pensa em congelar, né? Então esse é o primeiro objetivo do congelamento de óvulos. O segundo, obviamente, é dar tranquilidade, né? Para vocês poderem planejar não só a vida profissional, mas a vida pessoal, sem ter aquele fantasma de, olha, os anos estão passando, como é que vai ficar minha reserva, como é que vão ficar meus óvulos, né? E a preservação social
é uma das grandes vertentes disso tudo, mas nós temos também um braço muito importante, que é o congelamento, no caso de cânceres, em especial quando vai para a quimioterapia, né? Então eu queria que a Márcia comentasse um pouco a respeito disso também, por favor. Vamos lá então, gente. Eu acho que hoje o nosso dia a dia, predominantemente, graças a Deus, são os congelamentos sociais, né? Mas a divulgação tem facilitado com que mulheres que têm o diagnóstico de câncer no geral, mas principalmente câncer de mama, né, os cânceres ginecológicos, que são bem comuns, né, nas mulheres nesse período de precoce, agora mudou um pouco essa incidência, então a gente tem visto cada vez mais frequente cânceres de mama mais invasivos, e o oncologista nos encaminha no intuito de que essa mulher tenha uma possibilidade de engravidar no futuro, né? A liberação para a gravidez pode ser após 5 anos de tratamento, passando por cirurgia, radioterapia, quimioterapia, seja o que for, mas que a gente tente pelo menos garantir que essa mulher tenha a possibilidade de ser mãe lá na frente, né? Então, no nosso dia a dia, a gente tem orientado, falado muito nas redes sociais, esse é o objetivo do nosso podcast, mas lembrar que não só nos momentos do diagnóstico, mas principalmente da prevenção, né? A gente está chegando próximo do momento do Outubro Rosa e isso tem que ser lembrado, né? Da prevenção é o mais importante. Uma coisa é você ter um diagnóstico de câncer de mama ou câncer de ovário no momento precoce, e outra coisa é quando você já diagnostica uma doença muito avançada, que aí muitas vezes a gente não tem nem a possibilidade de preservar os óvulos, né? E também lembrar que tem pacientes jovens numa faixa etária em que cistos benignos também são bem comuns, por exemplo, teratoma, né, Peta, que a gente recebe pacientes aí entre 20 e 25 anos que têm diagnóstico de cistos benignos um pouco mais volumosos do que a gente esperaria para aquele momento, e a gente acaba indicando também o congelamento de óvulo para esse grupo de pacientes, com uma preocupação de tirar o cisto, mas também preservar para que essa mulher consiga engravidar lá na frente, né? Então, acho que essas são algumas indicações, entre outras, que a gente busca na investigação dos exames de rotina ginecológica preventivos, né? As meninas vão falar um pouco, a doutora Natália, a doutora Isadora, sobre os exames que são necessários, né? Para que a gente indique, não só do ponto de vista social, esse congelamento. Então esse é um ponto importante que a Márcia abordou, que são as doenças que podem aumentar o risco de infertilidade ou necessitar de tratamentos de infertilidade. Acho que uma das principais é a endometriose. Nós temos várias doenças autoimunes que podem precisar de tratamento clínico prolongado, e isso impede que essa mulher vá engravidar, e a idade vai aumentando, né? E acho que esse é um dos principais alertas que a gente precisa ter hoje, né? É exatamente sobre a influência da idade da mulher sobre a fertilidade. E acho que a Isa podia comentar um pouquinho para a gente, né? O que acontece ao longo dos anos, por que a gente escuta tanto falar de idade na mulher, pouco da idade no homem? Sim. Infelizmente, a idade é a grande vilã da reprodução, né? Principalmente na mulher. Porque a mulher já nasce com um número contado de óvulos, né? A gente produz ainda quando a gente está no útero da nossa mãe. Então, ao longo da nossa vida, antes até da primeira menstruação, a gente vai perdendo óvulos, independente se a mulher toma pílula anticoncepcional, né? Independente de como é a vida dela, se não usa nenhuma medicação, ela vai perdendo ao longo da vida os óvulos. Então, a nossa reserva, com o passar da idade, ela vai diminuindo. E com isso, a qualidade também, né? Ao longo da vida, aí a gente vai gastando, entre aspas, esses óvulos e não tem, infelizmente, como a gente produzir mais, né? É um estoque que vai acabando, né? Por isso que a gente sempre orienta, quando possível, né? Se puder, né? Todo mundo planejar uma gravidez antes dos 35, né? Seria o ideal, que vai ter maior chance de ter um bebê saudável, né? Uma chance maior de engravidar mais rápido.
E lembrando também do aspecto qualidade, né, do óvulo, porque não é só número, mas a mulher ovula os melhores mais cedo, então com essa diminuição da qualidade vai aumentando as alterações genéticas nos embriões. Se o embrião é alterado geneticamente, ou ele não vira uma gravidez, ou termina num aborto, e devagarinho, em especial depois dos 37, 38, vai aumentando a taxa de problemas como síndrome de Down, por exemplo, que a gente claramente observa mais em mulheres ao redor dos 40 anos, né? Sendo tudo isso pelas mudanças, né, que a Isa comentou com vocês, né? Então, isso tudo é muito importante e a gente sempre tenta avaliar da melhor maneira possível para ver esse timing correto, né? Natália, o que são os exames que a gente pode fazer? A gente chama de check-up da fertilidade, né? Mas como é que a gente pode saber se está tudo bem, se não está, se a pessoa é fértil, se não é infértil? Sim, a gente trata essa mulher, né, principalmente nesse cenário de fertilidade, a gente tenta ver a saúde dela como um todo, antes de pensar nesse processo de congelamento de óvulo. Claro que a gente pensa, assim, em avaliar a reserva ovariana, é uma das coisas principais, então a gente faz hormônio antimuleriano, faz um ultrassom com reserva de folículo para contar folículos antrais, mas é claro que a gente também precisa de alguns protocolos, principalmente pensando em Anvisa e tudo mais que a gente precisa. Então, sim, colhemos sorologia de todas as pacientes para coletar e colhemos também exames gerais, incluindo tudo que a gente já comenta, né, como diabetes, colesterol, alguns desses tipos de exame, e também pensando em exames de doenças autoimunes, trombofilias, tudo pensando numa gestação saudável para ela no futuro, e também o que a gente pode fazer para melhorar essa qualidade de vida de agora e melhorar essa qualidade folicular também. Uhum. E Bruna, como é que é a melhor maneira que alguém que vá engravidar ou que vá congelar os óvulos se prepara para isso? O que precisa? Precisa de vitamina? Precisa de dieta? O que é importante nisso tudo? Bom, é claro que quando a gente está numa situação, num cenário que temos tempo, o ideal é que a paciente tenha uma boa qualidade de vida, use pelo menos de 10 a 15 dias de vitaminas, a gente sempre individualiza cada caso, temos sim um complexo de vitaminas que muitas vezes a gente precisa manipular, enfim, para poder melhorar aquela paciente. Peso é importante, sim, também, então tentar estar numa situação mais saudável possível. Mas o mais importante, pensando em fator qualidade de óvulo, é o tempo. Então, tudo isso precisa ser dosado e equilibrado para que a gente tenha, sim, a melhor qualidade possível de óvulo, mas também não espere meses, anos, enquanto aquela qualidade de óvulo vai caindo demais. Vocês ouviram aqui algumas das causas preveníveis de infertilidade. Na verdade, elas são 4. Então, primeiro, vocês veem que é todo mundo mais estressado com isso, é a idade. Então, a chance de uma mulher engravidar começa a diminuir a partir dos 30 e vai mais rápido a partir dos 35. Então, aumenta o risco de infertilidade, de aborto, de alterações como Down, por exemplo, né? Uma segunda causa importante, obesidade, que na mulher faz com que a ovulação não seja tão boa, diminui a sensibilidade aos remédios. No homem também pode piorar a qualidade de espermatozoides por alterações hormonais, por alterações inflamatórias, né? Em terceiro, as doenças sexualmente transmissíveis, que na mulher podem causar obstrução de trompas e isso impedir uma gravidez da maneira normal, que é em casa, namorando. No homem, piora a qualidade também de espermatozoides. E, por fim, o cigarro. Então, o cigarro tem efeitos deletérios importantes, tanto em ovário quanto em testículo. Então, se a gente for ver, o cigarro tem inúmeras substâncias tóxicas, né, que vão afetar ovário, vão afetar testículo. Então, são causas preveníveis, isso é importante todo mundo saber, né? Vamos no processo de verdade, Márcia. Como é que funciona ali entre decidir guardar meus óvulos? Como é que é o tratamento? O que é efeito colateral? Isso tudo dói? Demora meses? Como é que é?
Então, vamos lá, gente. Na verdade, o congelamento de óvulos, as pacientes até se surpreendem. É simples, né? A Bruna que passou por isso. Na verdade, você precisa de um ciclo menstrual, né? Então, a mulher menstrua. A avaliação da contagem de folículos antráticos, que foi o que a doutora Natália citou, é super importante. Segundo, terceiro dia, no máximo, do ciclo menstrual, né? Então, isso é muito claro, a hora que a gente orienta a primeira vez, o vermelho vivo, que é o primeiro dia do ciclo, então a gente avalia segundo, terceiro, conta se tiver um ciclo bom de contagem folicular, compatível com o hormônio antimileriano, ou com a própria reserva, pela própria idade da paciente, a gente inicia, então, nesse dia, as injeções, né? Então, os indutores de ovulação. Existem várias marcas, várias qualidades, cada clínica tem seu protocolo, cada médico tem seu protocolo. A gente tenta não exagerar de medicação para que essa mulher não tenha a melhor qualidade de óvulo possível a ser preservada. Então, essas injeções, elas podem variar entre 2 até 3 aplicações diárias, ou muitas vezes até comprimidos, variando com injetáveis. Sempre lembrando, gente, que as injeções, elas são subcutâneas, né? Então, hoje a gente está no mundo das canetinhas emagrecedoras, então é a mesma forma de aplicação, com o mesmo tipo de agulha. A média de tempo que você dura aplicando essa medicação é entre 10 a 12, no máximo 14 dias para as mulheres que têm ciclos mais longos. E isso vai sendo controlado através de ultrassons seriados e também com ajustes dessas doses de medicação. E quando os folículos estão, a maioria, num tamanho ultrassonográfico de maturidade, a gente segue para a coleta. E a coleta, tranquilo? A coleta é o mais tranquilo, é o que mais elas pedem depois, né? Então, é um momento em que a gente leva essa paciente para o próprio centro cirúrgico da clínica, pega um acesso venoso e faz uma sedação, né? Então, não é uma anestesia na coluna, não é uma anestesia geral, né? Elas têm muito medo desse processo de anestesia, mas é algo simples, como se fosse uma endoscopia, né? Você dorme, quando acordar, os óvulos já foram retirados via vaginal, através do ultrassom, acoplado a um sistema onde vai esse líquido folicular para o laboratório. E nós temos muitas pacientes de fora da região de Campinas, então outros estados, né, em especial Norte, Nordeste e muitas fora do país. É fácil, é tranquilo, Isa, acompanhar? Vocês que estão também no dia a dia ali acompanhando todo mundo, como é que é esse processo para alguém que mora longe? Sim, é super tranquilo, né? A gente só precisa de vários ultrassons durante as medicações. Então, se a paciente tem acesso a uma clínica boa, um ultrassonografista bom, e ela consegue enviar para a gente esses ultrassons, a gente faz toda a análise e a orientação à distância. É possível. E a gente programa dela vir coletar, né? Em média, aí, como a doutora Márcia falou, uns 12 a 14 dias de estímulo. E conforme a nossa avaliação, que ela vai mandando esses ultrassons para a gente vai ajustando doses e tudo, para saber a melhor hora da coleta. Mas é super possível e super tranquilo de fazer. Bom, em geral, depois de vários anos, a gente conhece todo mundo, né? Então, olha, eu preciso de ultrassom em Recife. Olha, vai fazer com o doutor fulano. Preciso de ultrassom em Goiânia. Vai fazer com a doutora ciclana. Então, isso a gente já tem, na verdade, uma rede de apoio, né? Vamos dizer assim, que sejam pessoas profissionais que a gente confie, que sabe como faz as medidas, como faz os ultrassons, porque em média a gente pede para fazer 4, às vezes 5 ultrassons, então a ideia também não é atrapalhar demais a vida aí, né? Porque tudo isso, na verdade, é para dar tranquilidade, é para trazer conforto, então não adianta a gente atrapalhar demais e estressar muito nessa história toda, né? O que é efeito colateral de indutores, Natália? As pacientes têm muito medo, mas é bem tranquilo.
Tem algumas pacientes que referem sintomas pré-menstruais, então daquela TPM, muitas se queixam disso, falam que ficam um pouco mais irritadas. Dor de cabeça hoje em dia é bem pouco, algumas têm, mas é bem mais raro, não tem mais aqueles episódios de enxaqueca que tinha antes. E elas reclamam, o que mais reclamam é de um desconforto abdominal que tem realmente, esses folículos vão crescendo, esse ovário vai crescendo dentro do abdômen, então causa um pouco de desconforto abdominal, tanto que a gente fala quando os ovários crescem para diminuir a atividade física, diminuir o ritmo de vida por causa desse desconforto, e um inchaço maior abdominal mesmo, mas que tudo se resolve ali até 5 dias depois da punção. Às vezes fica mais chorosa, eu fiquei mais chorosa. A gente fala, metade fica chorosa, o outro tanto fica nervosa, né? Então a gente já sabe, se brigou na recepção com a enfermagem, com o marido, a gente já sabe que é efeito colateral. Então fala assim, olha, não é você, são os hormônios, fique tranquila, rapidinho isso passa e volta ao normal. A Bruna chorou bastante, né, Bruna? Eu chorei, às vezes eu chorava, eu choro até hoje, né? Quem me conhece sabe que eu dou uma choradinha. Acho que nem foi efeito colateral de remédio, ela chora bastante, tá tudo bem. Doutor, sabe o que eu lembrei que acho que era legal a gente conversar também? Sobre as pacientes que moram fora do país. Que temos bastante, o doutor Peta tem bastante, e a gente ajuda no cronograma de como a paciente vai começar o tratamento aqui. Normalmente o que a gente faz? Eu faço uma teleconsulta, né? Isso se popularizou bastante na pandemia, onde todo mundo criou uma expertise muito grande nessas consultas, de mandar exames, de checar, de ver. A gente ajuda muito no acerto de agendas, porque todo esse processo começa com a menstruação. Então, quando precisa, a gente acerta a menstruação com medicamentos, ou a gente vai orientando para a melhor data de chegar aqui em Campinas, aqui no Brasil, né? Então, a gente ajuda muito nessa logística, exatamente para facilitar a vida de vocês, né? Bruno, uma pergunta importante de todo mundo. Eu tenho prazo para usar esses óvulos? Onde que eles ficam guardados? O que vai acontecer com eles? Bom, como meu chefe me ensinou, o laboratório é o coração de uma clínica. E nós, da Fertilidade Vida, temos o privilégio de estar, se não no melhor, num dos melhores laboratórios do país, do mundo. E então, quando você está num bom laboratório, não tem prazo, né? Você pode usar esses óvulos depois de muitos e muitos anos. E quando se resolver usar esses óvulos, a qualidade não é para ser perdida. Principalmente quando você está num bom serviço, através de um bom e bem feito descongelamento e congelamento, a qualidade do óvulo é mantida. A Bruna chamou a atenção para um aspecto muito importante, porque a gente tem muita pergunta. Falou, olha, mas congelar, descongelar, fazer biópsia de embrião, tudo isso não afeta? A gente tem que lembrar que todos esses procedimentos são manuais. É operador dependente. É igual uma cirurgia. Então, imagina lá, uma cirurgia de vesícula. Você tem o cirurgião que opera em 1 hora, que tem poucas complicações, e você tem aquele cirurgião que opera em 2, 3 horas, tem infecções, tem complicações. Então, é tudo igual? Não é tudo igual. Então, tudo isso depende de alguém, um humano que está lá atrás, por enquanto, né? No futuro talvez seja a máquina, mas que está manuseando tudo isso. Então, seu laboratório é muito importante. O teu laboratório que tem que te dar segurança de que você vai entregar os óvulos, eles vão devolver embriões com esses óvulos da mesma qualidade, com embriões de mesma qualidade. Então, isso é fundamental, tanto para o nosso trabalho, né, e sendo nisso o laboratório o coração de tudo, né? Vamos falar um pouquinho mais ainda sobre indução. Márcia, o que é o DoSTEAM, né? E como é que é isso? Todo mundo tem curiosidade também em saber. E por que a gente faz? Sim. Vamos lá. O que é o DoSTEAM? O DoSTEAM, o próprio nome já diz, são 2 estímulos que foram idealizados por 2 motivos. O primeiro motivo é tempo, né? Então, a gente tem, como vocês estão citando, mulheres que não moram no centro, né, próximo da gente, e tem pouco tempo para juntar óvulos, e
preferem fazer tudo no mesmo momento. Então, via de regra, a gente estimula na menstruação, como eu falei anteriormente. Só que se essa mulher, ela precisa congelar mais óvulos, que seria o segundo motivo por uma baixa reserva ovariana, a gente aproveita o período do ciclo menstrual da fase proliferativa, que é logo depois da menstruação, coleta esses óvulos, e logo a seguir da punção, da primeira coleta, a gente inicia um novo estímulo. Então, a gente aproveita o recrutamento dos folículos antrais de fase lútea, né? Então, a gente estimula as duas fases de um ciclo menstrual, para que dentro de um período de 30 dias, a gente consiga, né, uma média desses dias, a gente consiga 2 grupos de óvulos para agilizar o processo para essa mulher e também para acumular óvulos, né? Que é o segundo motivo que na maioria das vezes a gente indica o do STIM. E eu queria te fazer uma pergunta também, Peta. É muito comum nesses momentos até de do STIM a gente conviver com, além da preservação, né, congelar por querer congelar, mas do parceiro vir junto e também querer preservar. E você recomenda que a gente peça espermograma, porque muitas vezes ainda não é um casal oficialmente, mas já é um namorado, já é uma união estável, se a gente já investiga alguma coisa do marido, e muitas vezes eles questionam até, eles vão mais, eles falam, então eu posso também congelar embrião junto com óvulo? Você pode citar um pouquinho, que é uma dúvida que a gente recebe frequentemente? Eu acho que nisso a gente já vê 2 aspectos, né, Márcia? O primeiro, sempre avaliar. Seja marido, noivo, namorado, ficante. Por quê? Porque se esse cara não é bom de espermatozoides, se o número é baixo, a motilidade é baixa, isso vai impactar no processo no futuro se esses óvulos forem usados. Tá? Então, tem que avaliar. Tem que ver o quanto antes, porque dá tempo de ir melhorando. E nisso vem a outra pergunta frequente que a gente tem. Mas eu quero 1 filho 2. Por que vocês querem que eu tenha 10 óvulos, 12 óvulos? A gente tem que entender o processo. Então, óvulo, se um dia for utilizado, o que a gente vai fazer? Descongela os óvulos, seleciona espermatozoides, vai um espermatozoide dentro de cada óvulo, a gente vai observar a formação dos embriões. Então, eles vão de 2 para 4, para 8, 20, 100 células, que é o que a gente chama de blastocisto, que vocês todas conhecem, que o blastocisto é bastante famoso, né? Nesse blastocisto, ainda no laboratório, elas podem tirar 3, 4 células e fazer uma análise genética, né? A gente tem que entender que cada 6 a 8 óvulos nos darão, em média, 2 blastocistos. Mas por quê? Porque a natureza vai filtrar. Então, esse é um processo em que a natureza, quem não está bem, ela já fala, olha, desculpa, você não pode ir para frente, né? 2 desses blastocistos, para uma mulher de 30 anos, vai dar uma chance de 60% de sucesso. Então, o que a gente quer? A gente, na verdade, quer 4 blastocistos, né? Para quê? Para ter 2 chances de 60% e ter uma alta chance de engravidar com esses óvulos. E para isso a gente precisa o quê? De 12 a 15. Por causa desse filtro da natureza. Só que esse número ele vai aumentando com a idade. Exatamente pelas razões que vocês ouviram. Já que a qualidade de óvulo piora com a idade, você precisa de um número maior. E sim, a natureza foi cruel, porque quando a mulher precisa de um número maior porque a qualidade é menor, esse número diminuiu. Então, quanto antes forem guardados, né, melhor, porque o número é maior e a qualidade é melhor. E isso varia de 12 a 15. Uma mulher, por exemplo, aos 40, 42 anos, vai precisar de 30, 40 óvulos. Então, se torna uma coisa mais difícil e com uma probabilidade menor, né? Então, acho que isso aborda esses 2 pontos de uma maneira interessante, né? Mas essa também é uma sequência, né, Isa? Qual que é a diferença de guardar óvulo e guardar embrião, né? Sim, a gente está falando muito aqui do congelamento de óvulos, né? A doutora Márcia levantou também de congelamento de embriões. Guardar óvulos é uma segurança para você
gestar no futuro com um óvulo de menor idade, melhor qualidade, né? Guardar embriões também é uma possibilidade muito boa, desde que já tenha um parceiro, né, uma parceira, já tenha um casamento, né, vamos dizer assim, né, um casal, né, e que tenha certeza que vão ficar juntos e já tenha, não queira gestar naquele momento. Pensa em planejar uma gestação no futuro e terá os embriões guardados para uma tentativa de gestação futura, vamos dizer assim. Mas que também, hoje em dia, né, com num laboratório bom, né, tanto o descongelamento de ovos quanto o descongelamento de embriões são muito eficazes e não há perda, né, desses embriões nem desses óvulos, vamos dizer assim. Eu gosto muito de uma analogia, que você está lendo um livro, né? Livro tem o quê? Começo, meio e fim. Se você ler teu livro até a metade, você já suspeita ali, se é um livro policial, quem são os assassinos, né? E é a mesma coisa, óvulo, embrião, gravidez. Então, quando a gente está numa fase de embriões, a gente sabe muito mais do processo. Então, a gente tem, por exemplo, estufa com inteligência artificial, que vai falar a chance de cada embrião em se tornar uma gravidez. Ou seja, você sabe muito mais do processo, né? Então, quando eu falo 6 a 8 óvulos darão 2 embriões, isso é uma curva de população. A curva de população é bom para a gente dar aula, né? Mas se cai com a gente, nós estamos no céu ou no inferno. Então, você espera 2, mas pode ser que tenha 1, pode ser que tenha 4. Então, quando você já tem o embrião, você sabe melhor a chance de gravidez no futuro. Você pode saber se esse embrião é até normal geneticamente ou não. Então, essa é uma vantagem muito grande de quando você tem embrião. Mas embrião tem basicamente 2 desvantagens. Embrião é do casal, né? E ninguém vai jurar que vai conseguir estar junto ali se dali 2, 3 anos se separaram, né? E um não quer que o outro use o embrião, não pode usar o embrião. Então é um direito, né, de cada um dos envolvidos desse casal. E segundo, que é permitido, a lei nos permite descartar o embrião depois de 3 anos. Então vamos supor que você foi lá, engravidou sozinho em casa, olha, tá bom, de filho eu não quero mais, não preciso. Às vezes, emocionalmente, não é tão fácil descartar um embrião quanto é descartar óvulo, né? Que o ovário faz isso o dia inteiro, descarta um monte de óvulo. Então, existem vantagens e existem desvantagens na troca ali entre óvulo e embrião nesse processo como um todo, né? Além disso, assim, a gente continua falando pouco de homens, né? Que a gente pode identificar de alterado, Natália, nos exames masculinos? É tão complicado assim. Por que o homem tem tanta briga para não fazer exame? Eu acho que é medo, né? Mas conta um pouco para a gente. Eu acho que, infelizmente, a gente ainda tem o preconceito. Os homens não querem nem colher um espermograma, que é um exame simples, indolor, que já nos diz tanta coisa sobre a fertilidade do homem, né? Então, eles têm esse desleixo. Ainda vem muito também do que a gente vivia antes, de que o problema sempre era da mulher. Então, o problema é sempre dela, nunca era deles. Então, eles vêm com essa cultura de não fazer exames. Mas, sim, tem alterações hormonais que podem nos mostrar muita coisa nos homens. A gente tem uma alteração morfológica desses espermatozoides que às vezes contam muito. Infecção, como o Peta falou, né? Essas infecções sexualmente transmissíveis que a gente tem pode muito alterar esse espermograma e ter sim um embrião alterado por causa disso. E também a saúde do homem como um todo. Agora a gente fala muito sobre como o hábito de vida para ele muda, mas os homens sempre fumaram mais, o que altera. Os homens nunca não tinham uma atividade física, um hábito de vida tão saudável, que altera muito a qualidade. Então, acho que hoje está mudando. A gente tem muita variação disso. Quer falar das reposições também? Eu já sei o que ela vai falar. Pode falar, nem vou perguntar. Eu ia aproveitar porque é um gancho que hoje, né, estamos em 2025 e a gente tem vivido uma geração no consultório
todos aqui atendemos infertilidade e vemos isso no dia a dia. Pacientes jovens, né, com menos de 35 anos, fazendo terapias de reposição de testosterona em doses suprafisiológicas. Lembrando sempre, cuidado, né? Existe uma reversão disso possivelmente a hora que você para, mas dependendo de alguns efeitos que você já traga geneticamente, metabolicamente, pode ser que esse espermograma não volte para uma normalidade, ou até pode ser que ele fique, né, sem espermatozoides viáveis no ejaculado, tendo que evoluir para algum tratamento para reverter essa situação que muitas vezes não dá certo. Então é importante que isso seja divulgado, porque estamos na geração saúde, né, o que a Bruna falou, temos que incentivar o uso de vitaminas, alimentação, peso, e isso tem gerado, né, um pouco de insegurança de alguns homens que acabam perdendo muito peso e se sentindo mais cansados, né, Peta? Eu acho que essa tem sido a principal indicação, né? Eles sempre alegam: estava muito cansado. Isso não tem a ver com libido, não tem a ver com ereção, mas tem a ver com a própria disposição para o dia a dia, que a perda de peso pode causar nesse homem, né, nesse parceiro independente. O fato é, a idade tem chamado a atenção, porque a gente está com essa dificuldade no dia a dia no consultório, né, de voltar esse homem para uma normalidade e para gerar uma gestação. A gente já não tem sido tão bonzinho com os homens, né? Porque antes era, não, fica tranquilo, Picasso engravidou com 90 anos, tá tudo bem. E hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Então, o aumento da idade no homem faz com que aumente o tempo até que essa parceira engravide, o aumento de alterações nos embriões, né? Existe muito também uma tendência a se associar o risco de autismo com idade paterna. Então, hoje a gente tá mudando um pouco os olhos, né? E parou de livrar a cara totalmente dos homens e falou: olha, não, tem que se cuidar, né? Tem que entender, e pode ser que no futuro breve a gente também comece a congelar espermatozoides, exatamente por causa dos efeitos da idade nesses espermatozoides, né? Não tenha dúvida. Falando em efeito, Bruna, a Márcia falou um pouco de câncer de mama. Onde está o maior problema? Está em ter o câncer? O problema está nos tratamentos? O que afeta, né, o câncer, em especial no de mama, na vida dessa mulher? Bom, infelizmente hoje vivemos uma situação que o câncer realmente aumentou. A incidência, saiu até um último estudo na Oncology que o câncer aumentou de 2019 a 2024 mais ou menos 80% na população jovem, com menos de 50 anos. Então, e é uma estatística que a gente vive no dia a dia, porque temos uma mulher jovem, às vezes que não tem a prole constituída, que quer ter justamente o desejo de gestação. Mas ela vai precisar passar por um tratamento, às vezes uma quimioterapia, uma radioterapia, e depois talvez cirurgias, enfim. E o tratamento para o câncer pode sim prejudicar o ovário. Então, numa situação oncológica, antes de começar o tratamento, isso é rápido e não prejudica o tratamento para o câncer da mulher, precisamos congelar os óvulos, fazer o congelamento de óvulos oncológico. Até porque, também pegando o gancho com o fator masculino, o óvulo, justamente o que o Peta falou, que quando a gente congela o embrião, a gente consegue ver o desfecho, né? Porque a gente fertiliza o óvulo, a gente vê o embrião se desenvolver in vitro. O sêmen, a gente tem um exame que pedimos para todos os pacientes, que é a fragmentação de DNA. Então, se você tem um óvulo de qualidade congelado, seja numa situação oncológica ou social, mais um sêmen que você sabe que tem qualidade, as chances de formar um embrião saudável para o futuro daquela mulher, principalmente num caso oncológico, que ela já tem neopsicológico muito abatido, é muito importante. Esse ponto que a Bruna chamou a atenção, existem vários estudos em mulheres com câncer, em especial de mama, avaliando o psicológico, o emocional e quanto ter óvulos traz esperança, né, para o futuro. Fala, olha, eu vou me tratar, eu vou estar bem, porque meus óvulos vão estar me esperando, meu filho vai estar me esperando, né? E isso tem influenciado de uma maneira
bastante positiva em termos de resultados de tratamento. Então, a gente tem que entender que isso é um todo, né? Que a atenção, ela pode ser, olha, tem que estar bem, tem que estar viva, tem que estar tudo em ordem. Mas hoje a gente sabe que isso vai acontecer na maioria dos casos. Então, a gente está se preparando lá para o futuro, né? Porque depois de 2 anos, 5 anos de tratamento, aonde o oncologista vai liberar, muitas vezes essa reserva já está muito baixa, não só pelo efeito da quimioterapia, mas todo o tempo que essa mulher teve que esperar depois, né, até ser liberada para engravidar, né? E tem várias outras coisas, né, Márcia? Em especial, a gente fala muito de endometriose, que é uma das principais causas de infertilidade feminina, né? Conta um pouquinho para a gente o que é endometriose, o que ela pode influenciar na fertilidade, nessa reserva. Sim. Como eu citei no momento da gente pensar nas oncológicas, né, as doenças benignas, né, a gente sabe que a endometriose é uma doença inflamatória e ela não tem cura. Existem relatos de trabalhos de mulheres já na menopausa que não tem mais produção hormonal, né? Então, com o tecido novamente estimulado pelas células do endométrio, né? Então, endometriose são as células da camada mais interna do útero que se deslocam para outros locais e, nesse momento, causam essa inflamação crônica. E muitas vezes, as mulheres que têm endometriose também, nós indicamos o congelamento de óvulos pela presença justamente de cistos, endometriomas no ovário que acabam crescendo e tomando conta dessa reserva. Então, é importante a gente lembrar, não só nas oncológicas, mas como o Petra falou, doenças autoimunes e também na endometriose, a importância da gente cuidar desses óvulos, né, para poder, no futuro, a gente ter também uma progressão melhor de gravidez, se realmente não é o melhor momento. Até porque, como é uma doença que o próprio estímulo menstrual pode piorar, a gente acaba congelando os óvulos para poder manter essa mulher em amenorreia, né, sem menstruar, e a gente tentar fazer um controle da doença a longo prazo, né, mas com a segurança de ter esses óvulos guardados para poder gerar uma gestação no futuro. Bom. Lembrando sempre essa luta, né? O que você quer com uma pessoa com endometriose? Que ela tenha uma boa qualidade de vida, ou seja, que não sofra com as dores, que opere o mínimo possível. Hoje o conceito é uma cirurgia na vida, no melhor momento, e que seja a cirurgia mais resolutiva, né? E que ela engravide na hora que ela quiser. Então, esses são os pontos muito, muito importantes para a gente aí no lidar com a endometriose. Hoje a gente é muito menos agressivo em operar menos, né? Invadir menos, preservando fertilidade e conseguindo muitas vezes controle de dor sem cirurgia, mas com tratamentos clínicos que permitam que essa mulher tenha na verdade, uma boa qualidade de vida, né? Pode ir falando também, gente, só eu estou perguntando. Vocês podem? Sim, lembrando que essas pacientes, né, que nem a doutora Márcia falaram da endometriose, às vezes não necessariamente vão para uma cirurgia, né? A própria doença pode deixar essa reserva ovariana mais baixa antes do tempo, vamos dizer assim. Pacientes mais novas podem ter uma reserva mais baixa, mas justamente para elas terem uma melhor qualidade de vida ficando sem menstruar, né? Porque o tratamento precisa do ciclo menstrual, né? E essa paciente, quando ela for tentar engravidar, querer engravidar, ela vai ter que menstruar. E para essa paciente é um sofrimento muito grande, né? Clinicamente, ela menstruar, ela vai ter muita dor, muitas vezes vai no hospital. Então, para ela se tratar, né? O ideal seria preservar com congelamento de óvulos, né? É muito comum também a gente pegar paciente, né? Com endometriose, que já foi às vezes para cirurgia e fala, poxa, se meu médico tivesse falado antes, né? Se eu pudesse ter tido essa oportunidade de congelar, né? E uma outra dúvida comum também das pacientes, doutor Pedro, queria que você falasse um pouquinho pra gente, até que idade, né? Pacientes, às vezes, antes dos 35 não conseguiram, não tinham, né? Ou informação, ou não tinham acesso.
e estão lá com 38, 39, 40 anos e querem congelar óvulos. Até que idade é possível, né, congelar óvulos? A gente tem que entender que, assim, é melhor óvulos dos 40 do que dos 42 anos. É claro que o ideal seria congelar antes dos 35, porque o número é maior, a qualidade é melhor, né? Mas, sempre que for possível, a gente discute se vale a pena depois dos 43, 44 anos, porque você precisa de um número muito grande, né, para ter uma chance pequena, mas claramente esses óvulos vão ser melhores do que os óvulos do ano seguinte, de 2 anos depois, né? E o que a gente discute muito é exatamente a liberdade de escolha. Então, quando você tem seus óvulos guardados, você vai ter a liberdade de escolher entre sua carreira, sua vida pessoal, o tempo, né? Então, nossas campanhas ali que foram feitas com a Karina Domi e a Marcela Monteiro, retratava muito isso, né? O dia a dia de pessoas que são muito comprometidas com o trabalho, que tem a Karina, por exemplo, além de televisão, empresa, loja de produtos naturais. Então, não é fácil, né? Às vezes você arrumar um tempo para a maternidade naquele momento. Então, isso te permite decidir o seu momento, né? E isso acho que é muito importante na vida de uma mulher, né, Natália? Muito. E sabe uma coisa, Peta, que eu queria até que você falasse? O quão é importante conversar sobre isso hoje em dia. E as pacientes vêm muito perguntando, não só pacientes, amigas, colegas de trabalho. Hoje em dia a gente tem a mulher inserida no mercado de trabalho, ela quer ter filho mais tarde, isso é uma realidade das 90% dessas mulheres hoje em dia. Então, o que eu queria que você falasse pra gente, qual o momento ideal? Se você tivesse que escolher uma idade para você indicar para suas pacientes um congelamento de óvulo. Olha, eu acho que é assim, bom senso acima de tudo, né? Você está lá com 31 anos, vai casar, você imagina que com 32 você vai deixar tudo liberado para poder uma gravidez? É muito questionável se precisa guardar óvulo. Tá bom, você está com 31, vai casar, mas eu quero ter 4 filhos na vida, eu quero ter 3 filhos na vida, faz diferença. Por quê? Porque o terceiro filho provavelmente já vai estar com 36, com 37, com 38. Então, tudo isso vem muito de acordo com os anseios dessa pessoa, né? Qual que é o plano? O plano é o plano são 3 filhos, o plano é para agora, o plano... Não, olha, tá bom, eu estou com 31, 32, vou para a Austrália fazer um pós-doc que vai demorar 4 anos. Lógico, faça esse congelamento, guarde teus óvulos. E quanto mais longe for na idade, mais isso se urge, né, como uma conduta que vai dar tranquilidade, que vai dar mais chances no futuro. Eu queria congelar com 28, aí você falou, calma, espera mais um... Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Natália, que acho que a Bruna e a Natália de nós aqui são as que mais convivem com a obstetrícia. Eu sei que tem qual é a melhor idade para congelar, mas qual é, na tua opinião, pessoal, vivendo né, os partos, as mulheres que estão tendo bebê hoje, qual a idade que você recomendaria máxima para que essa mulher seja mãe? 40, 45, 49, 50 mais. O que você acha, na tua opinião? Vamos dividir, Bruna, a opinião que eu acho que ela vai causar polêmica. Eu acho que assim, hoje em dia, a pergunta da Nath pro Peta foi uma pergunta importante, porque no mundo ideal, é claro que a gente gosta dos óvulos próximos de 30, menos do que 35 anos. Mas não é a nossa realidade. Chegam as mulheres, 80% do nosso público é 37 mais. Então, eu acho que é um pouco de hipocrisia, por exemplo. No mundo ideal, é claro que seria muito legal, principalmente pensando em saúde da mulher, que a gente tivesse uma gravidez até os 40 e poucos. Mas hoje em dia, se você tem uma mulher com 45, 46, 47, 50 anos que ela se cuida, ela não tem nenhum problema de saúde. A gente vê também na prática as mulheres com mais de 45 terem gestações saudáveis também, se bem assistidas. Eu acho que
Claro, mundo ideal, probabilidade, uma coisa que a gente fala muito para as pacientes. Uma gestação acima dos 40 anos, ela vai vir acompanhada de muito mais risco. A gente fala sobre diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, que é o que mais mata a gestante no mundo. Então, realmente tem esses problemas. Mas é isso, a gente tem hoje mulheres que se cuidam muito mais. Então, às vezes eu tenho uma paciente de 45 anos que é extremamente mais saudável do que a minha paciente de 30. Então, eu acho que vai muito do âmbito que você tá, da sua paciente, é uma conduta extremamente individual. Não tem como opinar assim e falar, bater o martelo que até os 45 é isso. E nisso vem a importância do ginecologista geral, né? Porque hoje, assim, o médico de família antigo, hoje é o gineco geral. Então, se precisa de alguma coisa, vai pedir indicação de outros médicos, tem problemas gerais, é o ginecologista que vai orientar, que vai acolher, que vai atuar, né? Então, nisso é muito importante, porque às vezes esse é um conhecimento que ele não é tão grande. Tem um estudo muito interessante que foi feito na região de Londres, onde perguntaram para médicos até quando tudo bem engravidar. E esses médicos falaram até 40 anos. Ou seja, falam para as mulheres que pode começar a tentar engravidar aos 40 que está tudo bem. E quando perguntaram para ginecologistas, foi 37 anos. Se pergunta para a gente que faz reprodução humana, assim, é tudo 32, 31, né? É claro que a gente é mais neurótico porque a gente vive esse problema no dia a dia, né? Mas identificar tudo isso que a Bruna e a Natália falaram, é isso que faz também o ginecologista, né? Avisar do risco, entender como é que está a reserva ovariana, orientar sobre efeitos de idade, de cigarro, de obesidade, etc., né? Então, esse papel fundamental, ele é do ginecologista geral, né? Não tem muita dúvida Pedir disso. o espermograma. Muitas vezes elas chegam com o exame das trompas, 1000 ressonâncias. Às vezes não tem uma contagem de folículos, um espermograma, um antimileriano. Uhum. E o homem às vezes tem medo do resultado, né? É por isso que não faz o exame. O medo de não ter espermatozoide é melhor não saber, mas não é assim em medicina, né? Então a gente consegue prevenir, tratar se não está bem. Então não fique com medo, né? Faça o exame, fala para o seu namorado fazer o exame, isso é importante, né? Eu brinco que às vezes congelou o óvulo, falou, olha, se alguém convidar para jantar, você faz o seguinte, já no checklist um espermograma, né? É assim, já sabemos antes, né? Isso é muito importante, brincadeiras à parte, para orientação, para tratamento precoce, né? Para a gente saber exatamente como vai ser essa história ao longo dos anos. E o que eu queria só retomar com relação ao ginecologista geral, que a gente até ia perguntar a opinião da doutora Isadora. Quando elas chegam para congelar óvulo, Isa, você já viu casos da gente, no próprio consultório, no momento do congelamento de óvulos, se diagnosticar doenças, por exemplo, assintomáticas, como, por exemplo, a endometriose. Você olha aquele ovário, é uma paciente que não tem histórico nenhum e, de repente, você tem uma novidade ali durante a avaliação ultrassonográfica. Sim, muitas vezes, porque às vezes os pacientes não têm sintomas claros, né? São pacientes que não têm dor, não procuram, e também às vezes os pacientes tomaram anticoncepcional desde novinhas. Às vezes com 15 anos, né, por vários motivos começaram e aí não foi identificado mesmo, várias pacientes. A gente pede de repente um ultrassom ou até uma ressonância e acaba identificando, ou até na própria, quando vai contar os folículos antrais, a gente acha alguma coisa diferente ali, investiga melhor e muitas vezes tem sim. Por isso que na dúvida, vale a pena congelar, né? Sempre, quanto mais cedo, melhor. Eu acho que é exatamente isso, né? Vale a pena, a gente fala muito do check-up da fertilidade, que isso permite que você conheça exatamente sua situação, situação do parceiro, possa programar a sua vida reprodutiva, né? Eu queria ver se vocês querem uma mensagem final, alguma frase que vocês queiram falar? Pode ser. Então vamos em frente.
Eu quero falar principalmente para os médicos que não são especialistas em fertilidade, que não trabalhem com isso. Frisem isso com as pacientes. Vocês podem encaminhar, podem conversar, porque muitas das pacientes às vezes não têm acesso a esse tipo de conversa antes de estar ali. E a pessoa que mais próxima, que ela mais confia a saúde dela, é esse profissional. Pode ser um endócrino, um ginecologista geral, várias especialidades que cuidam. Então, conversem sobre isso. Acho que isso é muito importante, a gente vê pouco. A minha mensagem é para as mulheres em geral, né? Que realmente vale a pena congelar, que o sonho de ser mãe é o único sonho que a gente não consegue adiar. Então, se a gente pensar, tiver essa informação, né? A chance da gente poder ter uma maternidade no futuro vai ser muito maior. A minha frase final é para homens e mulheres. Mulher, a gente sabe que se cuida. Homens, se vocês desejam fazer sua reposição, façam. Mas pensem também em congelar seu sêmen, né? Então, vale a pena congelar para a mulher e para o homem, né? Então, tenham bom senso e lembrem que vocês vão ter uma parceira no futuro. Bom, eu acho que o que a gente tem de mais precioso na vida é o nosso tempo. E quando você congela os seus óvulos, você congela o seu tempo, você congela a sua escolha. Por isso que eu congelei e eu acho que vale a pena congelar. Eu queria agradecer a atenção de todos, né? Falar para vocês que a gente vai estar aqui. Podem mandar dúvida, pode mandar perguntas para a fertilidade, para o pessoal de cada um. Acho que isso é uma coisa muito importante, faz parte do nosso papel, né? Não só como médicos, como educadores, né? Mas estar sempre à disposição de vocês. Eu acho que é algo que é muito importante, é o acolhimento, é a informação, é a dedicação. Então, isso vocês podem sempre esperar da gente. E eu queria agradecer de novo vocês que estão vendo esse podcast, agradecer a Natália, a Isa, a Márcia, a Bruna, e em breve a gente se vê de novo, é sempre um prazer estar por aqui.